Se calhar começo eu porque o Paulo Rocha foi o meu professor na escola de cinema. Portanto, eu creio que talvez já tivesse visto Os Verdes Anos ou algum filme na televisão, mas a grande, sendo meu professor, foi um dos professores mais importantes, como o António Reis, o Jorge Silva Melo, o Alberto Seixas Santos. E eu já ia muito ao cinema quando fiz a escola de cinema. Eu comecei com biologia, mas depois passei para a escola de cinema. Mas tinha talvez um olhar muito ingênuo em relação ao que era o cinema, e foram realmente estes professores que me fizeram olhar para o cinema de outra forma e que me ensinaram. Foi tanto eles como ver filmes. E por isso, quando eu descobri... O Paulo Rocha falava sempre muito da importância dos lugares. E como os lugares são uma espécie de... Os lugares são assombrados por histórias ou por mistérios. E muitas das ideias, isto dizia, foi uma coisa que eu aprendi com ele, ou que me influenciou. Muitas das ideias de filmes dele vinham de lugares que o obcecavam. Ele era obcecado por determinados lugares. E eu acho que isso se vê nos filmes que ele faz, e nos Verdes Anos, por exemplo, porque ele vivia naquele bairro, no bairro de Alvalade. O apartamento principal do filme, onde a Hilda trabalha, é o apartamento dos pais dele, onde o Paulo vivia. Portanto, esse lado de filmar perto das coisas que se conhece, ou filmar as coisas que se conhece, eu quando comecei a fazer filmes também comecei da mesma maneira. Parabéns, é filmado no meu apartamento, o Fantasma é filmado à volta em Alvalade, portanto, isso de certeza que veio do Paulo Rocha. E quando eu descobri que, eu não sei exatamente quando foi, que havia um dos decors dos Verdes Anos que via-se da janela da casa dos meus avós, ainda por cima, tendo o meu avô construído o prédio onde estava esse apartamento, e eu conheci essa janela ou esse apartamento desde que nasci. E eu nunca fiz esta pergunta aos meus avós. Será que os meus avós viram o Paulo Rocha a filmar Os Verdes Anos? Eu nunca fiz esta pergunta porque os meus avós, entretanto, morreram, e quando eu descobri isto, eles já não estavam cá. Então, o filme nasceu muito dessa ideia, dessa relação pessoal, e depois, quando partilhei essa relação com o João Rui, quando o João Rui foi viver lá para casa, já há 32 anos, portanto, é algo que está muito presente na nossa vida, e eu acho que este filme só faz sentido porque nós temos essa relação pessoal e íntima com os Verdes Anos. Nós tivemos a ideia para este filme para aí em 2017 ou 2018. Era qualquer coisa que estava cá dentro, mas surgiu como ideia mais concreta nessa altura. Depois, nós começámos a filmar este filme em 2019, antes da pandemia. E quando o filme foi filmado em 16mm, a cores. O Paulo Rocha tinha filmado em 35mm a preto e branco. E quando nós vimos as primeiras imagens, o filme, como já não há laboratórios em Lisboa, em Portugal, o filme foi revelado em Bucareste, na Roménia. Quando vimos as primeiras imagens, já estavam, portanto, tiveram que ir e voltar, já estávamos em confinamento. Entretanto, aconteceu a pandemia. E as imagens já pareciam imagens pandémicas. De alguma forma, já eram imagens premonitórias do que se estava a passar. Portanto, o filme não é um bocadinho uma coincidência, boa coincidência, o filme estrear 60 anos depois do filme do Paulo Rocha ter estreado, mas foi também pelas contingências da pandemia, o que aconteceu entretanto. O filme foi mudando, porque isso não estava... Ninguém pensaria que em 2020 isto ia acontecer. Portanto, mas nós gostamos, o filme fala do presente, e para isso é importante. E o presente, quando estávamos a filmar, aconteceu uma pandemia que foi uma pandemia global, mundial. E isso teria que estar presente no filme. Eu, se calhar, passo ao João. Não, quer dizer, irmos estrear no mesmo sítio, 60 anos no mesmo cinema, embora seja um cinema renovado, alterado, 60 anos depois,
foi porque percebemos que a data se aproximava e, portanto, podíamos programar essa comemoração, homenagem. Porque, no fundo, eu acho que o nosso filme é um pouco isso, é uma homenagem obviamente aos Verdes Anos, é uma homenagem à Isabel Ruth, que continua viva, maravilhosa, é uma homenagem ao Paulo Rocha, claro, e da mesma maneira que os Verdes Anos eram também uma homenagem a Lisboa, uma Lisboa moderna, uma Lisboa diferente da Lisboa que era habitual ver no cinema português da época. O nosso filme é também uma homenagem a Lisboa no presente, sem um olhar nostálgico ou saudosista. Não é digamos, um antes e um depois. Nós estamos a filmar Lisboa agora, porque sentimos necessidade de o fazer, do mesmo modo que o Paulo Rocha, em 1963, sentiu necessidade de filmar aquela Lisboa e de nos mostrar uma Lisboa que era uma Lisboa era uma Lisboa completamente diferente da Lisboa que habitualmente aparecia nos filmes portugueses e que muita gente não conhecia, porque era uma Lisboa moderna num bairro que à época ficava um pouco fora de portas. Portanto, e é isso, o nosso objetivo sempre foi mesmo, e daí o João Pedro dizer que em vez de escondermos o facto de existir uma situação sanitária como a que vivemos, em vez de omitirmos esse facto, achamos que trazia mais uma camada. É também uma Lisboa que não é a Lisboa típica, é uma Lisboa que se pode situar no tempo e que de alguma maneira acaba por funcionar também como um documento de um período terrível que não só Lisboa, mas o mundo inteiro viveu. Eu posso ter uma opinião pessoal, mas é-me sempre difícil pensar nas cidades a não ser como um organismo vivo. E as cidades têm que mudar. Se as cidades não evoluem, se não mudam, tornam-se parques temáticos. As cidades são para ser vividas pelas pessoas. E eu acho que em épocas diferentes as pessoas ocupam o espaço de maneira diferente. Infelizmente nós portugueses temos uma relação muito complicada com o nosso património. E para mim o património não é uma coisa que acaba no século XIX, o património é uma coisa contemporânea e deve haver um pensamento contemporâneo sobre o património. Mas custa-me muito fazer, aliás, foi uma coisa que, como eu disse, tentámos evitar fazer no filme, custa-me muito comparar a Lisboa, porque há muitas nuances. Por exemplo, Lisboa hoje em dia poderá estar, se calhar, há certas zonas que foram destruídas ou estão degradadas, mas por outro lado a grande maioria das barracas foram erradicadas. No filme do Rocha, em Alvalade, ele não mostra isso, porque não faz parte da narrativa. Aquela zona era toda rodeada por barracas e por pessoas que vivem em condições subhumanas. Essas barracas foram erradicadas. Isso é bom, há uma evolução. Outras coisas foram destruídas. Isso é mau. Nem sempre a evolução é como nós gostaríamos. Agora, eu não consigo, eu acho que fazer comparações do antes e do depois pode até politicamente ser... é muito discutível. Mas, por exemplo, um dos decors, um dos lugares emblemáticos dos Verdes Anos é na cena do baile, a cena onde se ouve os Verdes Anos, que era o Atlético Casa Pia, acho eu que se chamava assim, não era? E que teve muitas vidas posteriores. Foi as Noites Longas, que era o primeiro sítio, o primeiro after, de alguma maneira, de Lisboa. Foi o Beleza, e isso ainda resta, é um sítio abandonado agora e que vai ser transformado num condomínio de luxo. Como muitos lugares, muitos antigos palácios de Lisboa, fala-se da gentrificação, etc. Isso também está lá no filme. Nós não temos um discurso sobre isso, mostramos só, simplesmente. E mostramos esses traços, porque aquele teto que o Paulo Rocha tanto gostou, porque essa cena começa com um travelling no teto, continua lá, e que é um teto protegido, porque foi um dos
ou o único teto que sobreviveu ao terremoto de 1758. E, portanto, continua lá, mas é uma ruína tudo à volta, para ser transformado num condomínio de luxo. Portanto, o que é que dali vai o que é que ali se vai passar, nós não sabemos muito bem. Mas aquilo também fala dessa Lisboa que agora está a ser transformada e nem sempre de uma forma muito que seria a melhor. Mas claro que as coisas têm que ser recuperadas, e aquilo ser recuperado quer dizer que não vai desaparecer. Só para rematar a ideia do antes e depois. Nós vamos fazer a antestreia comemorativa dos 60 anos dos Verdes Anos no cinema, onde há 60 anos atrás não é no cinema, já nem é no edifício, essa é a questão. Basta comparar o que era o Cinema Alvalade com o que é atualmente o edifício que inclui o Cinema Alvaláxia... Não é City Alvalade. Perdão, City Alvalade. Para se perceber que alguma coisa está profundamente errado na cidade de Lisboa. Mas, por outro lado, não é esse o objetivo do nosso filme. Repito, esta é a minha opinião pessoal. Mas não é isso. Nós limitamos-nos a... Eu acho que se devem mostrar as coisas ao espectador, e o espectador, se quiser tirar ilações do que vê, tira. Orientar o pensamento do espectador não é uma coisa que me interessa muito neste tipo de cinema, para ser sincero. A Isabel é o centro do filme, porque a Isabel, de alguma maneira, é a única atriz ou ator que está vivo agora, do elenco original. Portanto, quando nós pensámos fazer este filme, tínhamos que trabalhar com a Isabel Ruth. Foi também uma desculpa para trabalhar com a Isabel Ruth, que nunca tínhamos trabalhado com ela. Eu tínhamos nos conhecido em Locarno, por causa dos Verdes Anos, de alguma forma, quando o filme foi restaurado. Mas não nos interessava filmar a Isabel Ruth ou trabalhar com a Isabel Ruth como representando ela a personagem, a Hilda, do filme do Paulo Rocha. Queríamos filmar a Isabel Ruth porque o filme fala do presente como ela é no presente. E ela foi lá à casa, a esse apartamento onde nós vivemos, e trouxe a viola e tocou para aí umas 30 canções. Ela além de ser atriz, ela canta, escreve já poemas há muito tempo e canta. E está a gravar um disco. E por isso nós pensámos, a Isabel agora é alguém que vive, canta, é atriz, e queríamos trazer como o que é a Isabel agora para o filme. E por isso é que ela canta 2 canções no filme. Quando ela aparece, canta 2 canções dela, com letra e música dela. Não, a Isabel Ruth é realmente para além de ser uma atriz extraordinária, é uma mulher com uma energia, é uma mulher cosmopolita que muito cedo deu praticamente a volta ao mundo. Quer dizer, é uma mulher que saiu de Portugal, trabalhou em Itália, como atriz, exato. Trabalhou em Itália, é uma mulher que chegou à Índia praticamente de carro, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Ou seja, ela tem realmente uma bagagem cosmopolita que faz dela, na minha opinião, o que ela é hoje em dia. E hoje em dia a Isabel, para além de ser atriz, quer cantar e tem canções muito, muito bonitas e muito boas. Trabalhar com ela no nosso filme, não sei se será... Porque nós estivemos a trabalhar com a pessoa Isabel Ruth, não estivemos a trabalhar com a atriz Isabel Ruth, e ela esteve basicamente a fazer uma das coisas que ela faz, que é cantar. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é que é maravilhoso. E foi um privilégio ela querer também trazer. Pois, quando nós lhe propusemos trazer as canções para o filme, ela ter aceito. E a generosidade. Sim,
e foi generosa, e porque eu acho que ela também, de alguma forma, penso que achou graça ao projeto. Sim, onde fica esta rua é a primeira frase que o Júlio, portanto, que o Rui Gomes diz quando chega a Lisboa, pergunta a um senhor, tem um papelinho com a morada do tio, e pergunta ao senhor, se faz favor, sabe-me dizer onde fica esta rua. Portanto, vem muito daí, e também vem... Há um filme que eu gosto muito do Kiarostami que se chama Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Portanto, de alguma forma, ecoava esse título. E depois... havia um lado qualquer muito concreto no Onde Fica Esta Rua, porque o filme também é isto. Estamos à procura de onde ficam estas ruas. Algumas ruas foi preciso procurar e foi preciso investigar, e foi um processo complicado. E então o João Rui também achava que devia haver, se calhar outro título seria melhor. E então havia este verso da canção Verdes Anos, que é 100 anos nem depois, que o João gostava muito, e eu acho que o título composto nasceu um bocadinho entre uma coisa que eu gostava e de que não queria abdicar, porque foi a origem do... do fundo é o programa do filme, é o... Como é que se diz isto? É o... Ponto de partida. Sim, é o ponto de partida, e ao mesmo tempo um título mais lírico do João Rui. Sim, é isso. Não era. A minha questão é que achava que quando fica esta rua limitava muito, parecia que nós só andávamos à procura de uma coisa que estava no passado. E eu achava que o título devia de alguma maneira devia ter um significado para além disso. O filme é muito mais do que só descobrir. O filme não é um remake, não é um documentário, é talvez um filme ensaio, um ensaio documental, não sei, quer dizer, mas Onde Fica Esta Rua dava-lhe, para mim, dava-lhe um ar demasiado de documentário. E era uma coisa que nós não queríamos. Nós não queríamos, aliás, acho que já disse isso, nós não queríamos esta ideia do antes e depois. Se fosse para fazer um documentário sobre os Verdes Anos, faz-se um documentário sobre os Verdes Anos. Isto não é um documentário. Documenta, mas, bom, a ficção também documenta. E o filme do Paulo Rocha, mesmo sendo uma ficção que é, com uma história, uma intriga, é um documentário sobre aquela zona em 1963, pouco tempo depois daqueles prédios terem sido construídos. Aquela zona, pelo menos um período da história de Lisboa, não é? Sim. Não é só aquela zona. Aliás, não é aquela zona porque, repara, quando ele põe a personagem interpretada pelo Paulo Renato a passear por Lisboa, até a atravessar o rio e ir à Floresta do Ginjal, basicamente ele está a mostrar ao espectador uma Lisboa que a maior parte dos espectadores de cinema não conheciam. Uma modernidade, a loja Rampa, os trabalhos cerâmicos do Crubim Lapa, ou seja, ele basicamente está quase em guia turístico para os espectadores que veem os Verdes Anos. Obviamente que no plot, no enredo, ele está a mostrar essa cidade a duas pessoas jovens que vieram da província. Mas na realidade ele está a mostrar a cidade aos espectadores e um movimento moderno, uma nova cidade, uma nova maneira de ver, no fundo, uma nova maneira de ver o mundo aos espectadores, não é? E contraponto com a Lisboa antiga, porque depois também eles vão ver Lisboa do alto do elevador de Santa Justa e olham para o Castelo de São Jorge, para o Rossio, por isso, e onde a Hilda até diz, olha, lá na minha zona os prédios são muito mais altos do que aqui. Olha com algum desprezo para aquela... E é preciso ver que ele põe uma figura feminina que vem da província, portanto, menos culta, digamos assim, generalizando, a ter um comentário que, não sendo depreciativo, também não é assim, não elogia assim tanto, a Lisboa que habitualmente é filmada, que habitualmente aparece em todos os filmes portugueses e que ainda hoje em dia é vendida como a Lisboa pitoresca, não é? Pronto.
Eu acho que de alguma maneira os meus filmes falam sempre da transformação. E por isso Metamorfose é uma transformação. Sim, neste também calha, mas não é de propósito, eu não faço isto de propósito. Mas eu acho que isso também, a ideia de metamorfose, a ideia de que as personagens mudam é uma ideia muito clássica de todo o cinema e da narrativa, já vem do Aristóteles. Há uma coisa de que o herói tem que ultrapassar determinados obstáculos para mudar. E, portanto, para mudar, para se metamorfosear. Portanto, eu acho que isso é uma ideia também central, mas claro que nos meus filmes, se calhar, muitas vezes há uma metamorfose evidente, porque fisicamente as pessoas se transformam. Mas eu não pensei, quando comecei a fazer filmes, que vou fazer filmes sobre a metamorfose. Eu não tenho uma aproximação teórica ao cinema. É muito mais orgânica, diria eu, relativamente às histórias que quero contar. Eu acho que há uma coisa ótima, que é a possibilidade de fazer muito mais filmes. Há a possibilidade de fazer muito mais filmes do que havia anteriormente. O problema é que, ao mesmo tempo que se fazem mais filmes, muitas vezes fazem filmes em condições muito precárias, de orçamentos, etc. Claro que isso é bom para novas pessoas e novos realizadores e realizadoras começarem, mas o cinema, para ser feito de uma forma sustentável e em que as pessoas sejam pagas e recebam condignamente, tem que haver um investimento nesse cinema e tem que haver um investimento na cultura. E como sabemos, o déficit de investimento na cultura é um problema que se arrasta há muito tempo, que é um problema político. Por isso, tem que realmente, tem que se trabalhar com... Não é só fazer filmes, porque com o vídeo, etc., é muito fácil fazer filmes em casa, de alguma forma. Mas as pessoas têm que sobreviver, ter uma vida, serem pagas, e às vezes isso pode ser uma perversidade também, haver demasiados filmes. Era exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que está aqui uma coisa complicada, é porque há uma relação entre a quantidade de filmes, não só em Portugal, eu agora quero abrir-me ao mundo. Há tantos filmes como quase há festivais de cinema. Portanto, todos os filmes encontram o seu lugar. Não, nem todos. Bom, há muito mais hipóteses dos filmes encontrar o seu lugar, porque há muitos festivais. A grande questão é... Eu defendo que devem, e sei que há muitas pessoas que não concordam comigo, eu defendo que em Portugal se deviam fazer menos filmes com mais dinheiro. Porque, como o João Pedro falou, não só a parte das condições dos profissionais que trabalham em cinema, como há uma coisa que os americanos chamam que é production value, que é ter dinheiro para fazer o filme. Isso é algo necessário. Ter dinheiro para fazer o filme, pronto. Porque o necessário aparentemente nós temos. O problema é que temos que abdicar de uma série de coisas para os poder fazer. Portanto, o necessário pelos vistos. O problema é que não é só o necessário. É podermos fazer o filme em condições. É podermos não estar a pensar que para termos isto temos que abdicar daquilo. E há sempre uma série de coisas que é preciso abdicar, às vezes até mesmo de uns salários dignos. Por isso, correndo o risco de parecer um pouco polémico, eu acho que, primeiro, obviamente que o orçamento para a cultura em geral devia de aumentar, e para o cinema, tendo em conta que é uma arte caríssima. E não é só fazer o filme, depois a seguir há toda uma série de coisas que nós queremos. Se nós queremos que o filme tenha uma vida internacional, tem que haver dinheiro para acompanhar o filme, para o filme ter hipóteses de competir nos mercados onde nós teoricamente queremos. Por isso eu acho que, eu sinceramente acho que devia de haver aumentar, e depois, se não se aumenta, então se calhar devia de haver menos filmes com mais dinheiro. Mas isto é só a minha opinião pessoal, vale o que vale. Por exemplo, só recentemente foram os orçamentos do ICA, pronto, a fonte fundamental de financiamento em Portugal é o ICA, foram aumentados. Portanto, agora
e com isto, desde que eu comecei a fazer filmes, desde a minha primeira longa-metragem em 2000, foram sempre os mesmos valores. Portanto, e com a inflação que existiu em 23 anos. Agora é que, o valor aumentou. E em Portugal não há muito mais hipóteses de conseguir arranjar outros dinheiros. Porque há outras, por exemplo, em França, há as regiões, há muito mais fundos onde é possível aumentar os orçamentos do filme. O que nós, em Portugal, temos que tentar encontrar dinheiro lá fora através das coproduções. E às vezes é complicado fazer coproduções, até mesmo porque se conseguimos dinheiro lá fora, há determinadas contrapartidas que esses países também exigem, como filmar lá fora, com atores estrangeiros. E às vezes essas coproduções podem também descaracterizar o que é o filme também. Por isso, claro que é tudo positivo Eu gosto pouco de falar em mercados, mas é uma espécie de mercado global onde se pode conseguir dinheiro, mas há condicionantes e os filmes devem ser feitos de uma forma digna e justa. E claro que há sempre condicionantes e nunca se tem tudo o que se quer. Mas eu acho que isso também pode ser. Eu tentei sempre, em todos os meus filmes, usar isso de um ponto de vista criativo. Se eu não posso ter determinadas coisas, então eu penso criativamente o filme de outra forma. Mas ser muito consciente desses, não é bem limites, mas dessas condicionantes. Há sempre condicionantes, é impossível. E essas condicionantes podem ser criativas. E é o que se vê, é o que as pessoas fazem, o que muitas pessoas novas atualmente fazem em Portugal, é com condicionantes, conseguem fazer filmes interessantes e criativos. É isso, mas não se pode viver eternamente assim. Não, agora só numa nota positiva, porque isto é importante também. Não, fazem-se filmes absolutamente extraordinários em Portugal. E tendo em conta então as condições que nós temos, é quase surpreendente como se fazem filmes tão interessantes e com linguagens tão diferentes. E que têm realmente a oportunidade de existir fora do país. E isso talvez seja a coisa mais curiosa. Como é que os filmes que fazem mais espectadores em Portugal não têm uma existência internacional, e filmes que são quase desprezados pelos espectadores são aclamados não só pela crítica, que faz o seu papel, mas pelos espectadores fora deste retângulozinho, não é? É isso sempre. Uma coisa que eu, já me habituei, as pessoas acham realmente lá fora o cinema português um dos mais interessantes a nível mundial, porque é diferente porque o que as pessoas procuram não é um cinema que replique uma receita ou uma regra, porque isso não é que seja fácil fazer, mas eu acho. Todos estamos a mim, quando o cinema que me interessa é quando eu vejo que há uma presença de um realizador que tem algo único e pessoal a dizer ou contar, e que eu veja que há um pensamento sobre o cinema atrás daqueles filmes. Se é para ver uma coisa que eu estou farto de ver e vejo todos os dias, eu vou muito ao cinema. Não me interessa muito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, nós.